Vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso de número 10, diz assim: Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Eu vou pregar esse verso 12, tá? Mas eu precisava ler o contexto. Olha o verso 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu preciso que você me dê 4 minutos para te dar um pouco de cultura bíblica. Não quero ficar aqui sendo professor de escola bíblica, mas eu preciso te dar, senão você não vai entender a mensagem. O que está acontecendo aqui? 21 anos atrás, desse momento, 21 anos atrás, o povo de Israel estava lutando contra esse mesmo povo, os filisteus. Há 21 anos atrás, capítulo 4, começa essa batalha. Depois você vê. Nesse mesmo livro, capítulo 4, você vai entender. E eles saíram de uma cidade do povo de Deus, do povo de Israel, de Efraim, chamada Ebenezer. A cidade tem o nome, ou tinha o nome de Ebenezer. Eles saem de Ebenezer e vai lutar contra os filisteus. A batalha era sangrenta, a luta era gigante, e eles, com medo de perder, eles chamam o sacerdote da época, que era Eli, que tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, e falam: desce a arca. A arca, naquele momento, era algo santo, sagrado, e significava a presença de Deus. Nela tinha tábuas da lei, nela tinha o cajado, a vara de Arão, e nela tinha uma porção do maná, e ela era santa. 2 sacerdotes, 21 anos antes, saem de uma cidade chamada, o que significa Ebenezer? Ebenezer significa, até aqui nos ajudou o Senhor. 21 anos antes, Eli, que é o sacerdote que cuidava do povo naquela época, ele autoriza que a arca vá para o meio da peleja, pois o povo perdeu a guerra. 30.000 homens morreram, Hofni e Finéias morreram, eram sacerdotes que cometiam muitos pecados. Não vem aqui para ficar dando aula de escola bíblica. E o filisteu cata a arca, leva para a sua terra, para a Filistia. Lá a arca fica 1 ano, e lá começou a ter problema, começou a morrer muita gente, a nascer tumores em toda o pessoal, no arraial, na casa ou na terra dos filisteus. Ele falou: está acontecendo isso por causa da arca, tira esse trem daqui, leva embora. E eles devolvem a arca para Israel. E aí já começa no capítulo 6 essa devolução da arca. Ficou 1 ano só lá, menos de 1 ano. E a arca volta, vai para a casa de uma pessoa, e aí entra 20 anos depois, ela fica na mesma casa, no mesmo lugar. 20 anos depois, o sacerdote já não era mais Eli, o sacerdote era Samuel, o autor desse livro. Samuel sabe que a arca está naquela casa, e ele diz para o povo: vão para a peleja, nós vamos pelejar. Vamos pelejar contra o mesmo povo que há 20 anos atrás, ou 21 anos atrás, nos humilhou. E na peleja, Israel venceu. Israel derrota. E aí, que é emblemático essa situação, que muitas pessoas não sabem dela. Aí que está a diferença dessa situação. Essa pedra que Samuel coloca no marco, chama-se Ebenezer.
o mesmo nome da cidade que 21 anos atrás o povo saiu para ser derrotado. Agora não. Agora havia uma vitória. O povo venceu. O povo estava vencido. Os filisteus foram vencidos. Aí Samuel pega e põe a pedra e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora, qual a diferença? O que aconteceu de 21 anos para cá? O que houve? Como aos irmãos que chegaram, eu estou lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Eu vou pregar nele, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, só para os irmãos se sintonizarem. Aí o que acontece? O que o pastor quer trazer para você hoje? O tema dessa mensagem é: estabeleça marcos espirituais. Por favor, você que já é antigo da igreja, ou antigo aqui da casa, dê uma chance a Deus, dê uma chance para Deus mudar a tua vida, transformar a tua realidade. Talvez você tenha vindo na igreja há 10 anos, e pode ser que essa é a mensagem que vai mudar de fato todo o teu comportamento. Por quê? Vinícius, 21 anos atrás ele sai de uma cidade com o nome Ebenezer, e a derrota vem. Passa-se 21 anos, a vitória vem. Eu quero capturar, Jaque, o que Marcos Samuel implantou para que nós possamos então trabalhar essa noite. Deixa eu te falar algo. Imagina, desde 2005 eu pastoreio. Imagina quantas pessoas eu já me relacionei, quantas pessoas já fizeram parte do meu círculo, quantas pessoas que eu já vi para a glória, que eu fui instrumento, da salvação, porque eu evangelizei, eu discipulei, eu pastoreei. Aconteceu isso comigo. E quantas pessoas que eu vi se esvaindo pelos meus dedos e perderem, morreram, faleceram longe dos caminhos de Deus. Para um coração de pastor isso é terrível. Eu vou dar um testemunho a vocês que aí depois eu começo a pregar. Há uns 6 anos atrás, uma pessoa me liga, falou: pastor, eu preciso de você, eu preciso da tua ajuda. O que está acontecendo? Uma pessoa muito amiga minha, muito conhecida minha, a pessoa não anda, ela só vive em cima de uma cama, ela já tentou se matar várias vezes. Era um jovem. Pastor, ele não come, ele não vai no banheiro, ele pegou uma garrafinha, me desculpa eu usar esse exemplo, mas como é verdade, eu preciso dizer, ele tinha uma garrafa PET, e ele ficava urinando na garrafa, porque não queria levantar para ir no banheiro, ele não tomava banho, e ele comia muito pouco, então ele tinha ficado muito magro. Era um garoto que havia servido a Deus, não na igreja que eu era pastor, havia sido liderança de igreja, havia se afastado do Senhor, estava colhendo uma colheita horrorosa. E eu trabalhei na vida desse menino, desse rapaz, alguns anos. Um dia, foi o dia D, por isso que eu estou dizendo, esse dia pode ser hoje. Por isso que eu estou te falando. Eu estava orando com outro irmão, aí já não, aí era companheiro de oração. Sabe aquele cara que anda ombro a ombro com você orando? Nós estávamos lá orando, e Deus me deu uma estratégia. Ele falou: vai na casa do irmão tal, que era o irmão que eu estou falando, e você não vai falar nada com ele. Você não vai dizer nada. Você só vai orar, vai pôr a mão sobre a cabeça dele e vai orar, porque o resto eu faço. Eu cheguei na casa dele e falei: pastor, que bom que você veio, precisava mesmo. Ele já estava um pouquinho melhor. Já tomava banho, já comia, já tinha parado da ideia de querer se matar, enfim. E aí eu coloquei e falei: olha, fulano, eu não vou hoje falar contigo. Deus mandou só fazer algo, e é o que eu vou fazer. Fiz, orei, saí de lá, parecia que nada tinha acontecido. 15 dias depois, esse menino estava trabalhando. Ele se restabelece. Passou a vir até na igreja, ele via na igreja. Passou-se 5 anos, hoje ele está desviado de novo. Parece que está tudo bem. Parece que não está acontecendo nada. Você vê ele, acompanha ele no Facebook, tudo a mil maravilhas, tudo dando certo, aparentemente, para ele. Mas longe dos caminhos de Deus. Fugiu, escapou. Ele se esqueceu de tudo que viveu, ele se esqueceu que não foi eu que tirei ele de lá.
daquela cama. Na verdade, ele não tinha cama, ele colocava um colchão no chão e ficava no colchão. Muitas vezes ele fez necessidade no colchão. Era coisa grave. Foi Deus que com mão forte resgatou ele. Mas ele se esquecera de tudo isso. E hoje, ele está trilhando caminhos que me assustam. Eu hoje quero pregar algo para você, quando eu estiver pregando, estabeleça marcos, estabeleça coisas que falam, daqui eu não volto. Eu preciso chegar aqui, cheguei, beleza, daqui eu não volto. Não posso voltar, porque eu voltar é perigo. Qual é o meu maior medo? O meu maior medo é de que alguém perca a salvação. O meu maior medo, como pastor, de falhar. Mariana, você não tem ideia de como eu oro pelo neto. Quero dizer para você assim, impressionante. Você pode ver que assim, um monte de vezes. Como eu oro pelo neto. Como eu gostaria de Deus deixasse ele conosco. Essa é a minha vontade. Eu queria poder pregar então, o que é Marcos? Quem já foi em fazendas, eles colocam cercas. Então aqui é a minha. Quando você vai em loteamento, eles põem umas pedrinhas, umas madeirinhas assim no chão e falam assim, Marco, ó, isso aqui, daqui para cá um lote, daqui para cá outro lote, daqui para lá termina o lote, são marcos. E eu quero que você essa noite aprenda a estabelecer marcos. Marcos que fizeram que o povo vencesse uma guerra que há 21 anos atrás eles perderam. Só finalizando, Samuel, na época, Israel não tinha rei, ele era o líder espiritual de Israel. Israel vivia uma teocracia, quer dizer, Deus reinava. Deus é quem controlava. Qual é a minha missão? Passar a você 4 pontos. Eu não quero dificultar, abra tua mente, por favor, para explicar algumas coisas que você vai precisar aprender. Vamos ao primeiro, capítulo 7, verso 3. Você vai aprender o primeiro marco. Falou Samuel a toda a casa de Israel. Lembra que eu te falei que Samuel era o líder espiritual do povo? Dizendo, se é de todo o vosso coração, que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, e os astarotes, que eram estátuas, e preparai o coração ao Senhor, e serve a Ele só, e Ele vos livrará das mãos do filisteu. Primeiro marco, hoje, olha para mim, defina hoje quem você serve. Não dá para ficar... Defina. Eu não estou falando para você virar crente da igreja Nazareno, estou dizendo para definir quem é teu pai. Defina hoje. Agora. Porque foi o que Israel disse, ó, querem vencer a batalha? Se livra dos deuses estranhos. Confia só em Deus. Confia só no Senhor. Aí, você vai ter que tomar uma decisão de definir, e definindo-se por Deus, há uma regra que você tem que entender. Com Deus, quem define o que é certo, o que é errado, o que você deve, ou o que você não deve, já não é mais você. Quando eu decidi entregar a minha vida para Deus, eu entendi que Ele então passava a ser o piloto da minha vida. Eu não podia tomar decisões sem antes verificar, sem antes olhar, e, enfim. Vamos imaginar que você fosse na minha casa. Na minha casa. Você não vai encontrar bebida, você não vai encontrar gritos, você não vai encontrar porcaria de droga, você não vai encontrar. Não tem. Mas se eu vou na casa dos outros, e lá tem bebida, eu não me meto. Se lá tem alguma coisa, eu também não me meto. Porque quem define a regra de que como é a sua casa, quem é? É o dono da casa, não é não? Você entende o que eu estou dizendo? Quem define então as regras da tua vida? É você ou é Deus? Que até aquele momento, até Samuel cravar esse primeiro marco,
a partir de agora, decide se vai servir a Deus ou não. Decida isso. Defina essa situação. Quem já foi em uma lanchonete, vamos imaginar, Samela, que eu não sei como funciona direito, mas vamos imaginar que eu fosse lá no McDonald's, está na promoção lá, número 3. Número 3 é Big, não sei das quantas, batata e, sei lá, outra coisa, e refrigerante. Mas eu olho para o número 3 e falo, cara, eu não gosto de batata. Posso pegar o número 3, mas ao invés de batata, não pode ser, sei lá, beterraba? Aí o Big Mac falou, aqui não tem nem beterraba, filho. O 3 é com batata. Aceita o combo. Quem define o combo é Deus. Quem define as regras... Você já viu o irmão falar, pastor, eu penso... Olha que eu ouço esse eu penso, eu falei, meu Deus, chega a doer meus ouvidos. O que você pensa, o que eu penso, ficou para trás. Eu defini um marco. Já não sou eu, mas quem vive. Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho pela fé no Filho de Deus, Gálatas 2:20. Se Deus falar para o Vinícius, a partir de hoje eu não quero mais isso. E o Vinícius ouvir claramente a voz de Deus, sabe que é Deus, não faça. Você podia até ontem, hoje não pode mais. Porque ele está construindo a obra, Raquel, ele está limpando nós, ele está moldando. Até ontem eu podia, hoje já não posso, porque é ele quem define a regra. Quando ele fala basta, basta, acabou, acabou, chega, chega. E Samuel deu essa situação. Olha só, não pense você que servir a Deus é uma coisa tão simples. Exige abnegação, exige renúncia. Eu não posso contar as piadinhas que eu contava, eu lembro de todas, Celina, eu lembro das piadinhas que eu contava, e elas eram peludas. Eu lembro delas, gente, quando eu aconselho, deixa eu contar, ela engraçado. Não dá, não cabe. Ficou no combo de trás. O combo mudou as regras. Mudou o dono da casa. O dono da minha vida agora é Deus. O dono da tua vida agora é Deus. Estabeleça regras. Estabeleça marcos. E quais são os marcos, pastor? Os marcos que pela fé você adquiriu. Eu já vi irmãos perguntarem para mim, pastor, dá uma dica, quais as regras lá da igreja? Tipo assim, será que eu consigo? Vamos ver. Você não tem jeito de passar assim as doutrinas? A vontade que eu tenho de falar que, filho, você vai lá é para morrer, tá? Fim, vamos. Morre essa carne nojenta tua aí, a minha junto, e nós vamos para o céu. Aí nós vamos para o céu. Não me vem falar de regra, não, porque aí você está de brincadeira comigo, né, irmão? A regra é amar. Amar a Deus acima de tudo. E amar ao próximo como a mim mesmo. Aí é regra. Alguém entendeu? Alguém tem dificuldade de entender esse ponto? Defina hoje quais são os marcos espirituais. Um deles é, se Deus é teu Pai, é Ele quem comanda a tua vida. Vamos lá para a segunda, verso 1. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro. E o consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Deixa eu explicar aqui. 7:1. Um pouco antes, essa arca tinha ido para a casa de um rapaz, de uma pessoa, do povo de Deus, e eles abriram a arca para ver o que estava dentro. A lei do Antigo Testamento não permitia que alguém fizesse isso. Então, daquela família morreu muita gente. E aí ele falou, nossa, misericórdia, some estranho aqui, some. Isso aqui está matando, esse negócio está matando. E aí, perguntaram, para onde vai? Aí um falou, pode vir para minha casa. Vem para minha casa, eu quero Deus na minha casa. A única coisa que esse povo, que a arca estava, eles não abriram a arca. Eles consagraram um sacerdote para cuidar dela.
e a arca ficou 20 anos na casa dessa pessoa. O que eu quero entregar aqui hoje para você? Quanto que você pagaria por uma garrafa aquelas de 1,5 litro de água no deserto, Daniel? Quanto custaria? Aqui em Rio Preto, talvez uns R$4. Mas e lá, Celino? Se você tivesse uma sede escaldante, um calor escaldante, uma sede terrível, e alguém oferecesse para você já, quer uma garrafa de água? Mas ele falou, mas você tem que dar teu carro. Eu falo, pode pegar. Agora, feito, valeu. Por quê? Porque aquilo é o que me interessa, o restante já não me interessa mais. Não adianta eu ficar com o carro, se eu não beber dessa água, talvez a água que faltasse para mim chegar em algum lugar e conseguir me livrar. Esse cara que desejou Deus, com unhas e dentes, com desejos assim. Sabe o que eu percebo no povo de Deus? Eles eram melhor servindo ao diabo do que servindo a Deus. Porque servindo ao diabo, eles serviam mesmo. Eles serviam de fato e verdade. Se tinha baile do levanta poeira e risca a faca, eles iam. Se era de madrugada, vai também. Se era isso, está feito, estou na área. Se tinha que tomava 31, 51, 61, 81 e tomava todas. Ao inimigo eles serviam com voluntariedade. Mas quando vêm para a casa do Senhor, quando vêm adorar o Senhor, eles não têm desejo por esse relacionamento. E o que falta em nós? Desejo de Deus. Estabeleça esse marco. Esses dias eu estava, meio com a orelhinha murcha, Pastor também tem dessa. Minha vida espiritual estava muito frágil. Quando você não estava em pecado, longe disso, irmão, mas sabe quando você já está assim, meia boca? E eu percebi isso, eu falei, Deus, eu preciso mudar. Eu quero voltar de novo a ter relacionamentos maiores com o Senhor. É doído, dói, é consciente. Ore, 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 até ter vontade de orar. Não pare de orar enquanto você não tiver vontade de orar. E o segundo marco, deseje Deus. Não deseje o que Deus pode te dar. Não deseje apenas o que Deus te dá. Deseje Deus na essência. Ele quem vai mudar a tua vida. Ele que vai mudar você. Sabe o que é interessante? Eu citei um exemplo. Quanto custaria uma garrafa de água no deserto para quem está morrendo? 10 mil? Custaria tudo que a pessoa tem. O interessante é que a presença de Deus é de graça, não precisa pagar nada. O que precisava ter sido feito já foi. Deus já morreu naquela cruz, Jesus já morreu naquela cruz para que o Espírito Santo fosse derramado no meio da igreja. Se você hoje não consegue sentir a presença de Deus, a culpa não está em Deus. Vou falar até mais, a culpa não está nem no teu pecado. A culpa hoje está em você entronizar o teu pecado no lugar onde deveria estar Deus. Vou repetir. Não é nem o teu pecado, o problema é que você entroniza o teu pecado no lugar que deveria estar Deus. A hora que você colocar Deus no altar que Ele tem que estar, que é dentro de você, se livrar do pecado não é a coisa mais difícil do mundo não, querido. Porque já não é mais você, é Deus. Não consigo parar de fumar, mas será que você não está fazendo ao contrário? Aprenda. Não consigo parar de usar droga, não consigo parar de me prostituir. Coloque Deus no altar. Olha, comigo aconteceu assim, eu fiquei 2 anos meia boca, sabe? Sabe aquela mistura? Vamos imaginar que tivesse um cruzamento de rã com grilo. Os dois pulam, ia ficar esquisito, não sabe se é rã, não sabe se é grilo, os dois pulam. Era eu não sabia se eu queria, se eu não queria. Mas um dia eu decidi, não. Eu vou servir a Deus, eu vou servir a Deus.
E aí eu decidi, ergui minhas mãos, entreguei minha vida. Aí um mês eu abri mão de uma coisa, outro mês, ninguém pediu, ninguém mandou. Mas eu entronizei Deus em mim. Aí Ele foi limpando, Ele foi tirando, o Espírito Santo foi fazendo a obra. Eu fui fazendo, eu olhava e falava, isso eu não faço mais. Esse tipo de piada eu não conto mais. Com esse tipo de amigo eu não ando mais. Com esse tipo de coisa eu não faço mais. Ninguém viu, aconteceu dentro, aconteceu comigo. Mas eu decidi, eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus na minha vida. É o segundo marco. Terceiro marco, olha por favor o verso 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram naquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Ponto. Queridos, em um determinado momento da minha vida, eu tive que confessar os meus pecados. Eu fui convencido por Deus deles. Já não era mais o problema de pudor, sabe aquela coisa, nossa, como eu sou feio, nossa, como eu faço coisas feias, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim, eu já não tinha mais essa preocupação, entende? A minha preocupação é o que Deus pensa de mim, o que Deus quer de mim. No verso 6 aqui, antes da batalha, Samuel chama o povo e fala, vamos cá, vamos conversar. O que vocês têm aprontado? Fala para mim, conta para mim, conta comigo. E o povo se derramou. E você percebe que Deus falou, agora com seus lixos, vocês depois de contar tudo isso, vocês querem ganhar a guerra? Não, Deus sarou aquele povo. Deus, Ele curou aquele povo, Deus perdoou aquele povo, Deus, naquela época se oferecia sacrifícios, e aqueles sacrifícios foram oferecidos, você vai ver depois, se quiser ler, que Samuel sacrificou um animal pelo pecado do povo. Eu vou ler uma frase, que eu aprendi do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é muito importante que você leia, que você preste atenção. Diz assim essa frase, não está na Bíblia, está um outro pregador que diz, confesse as suas tentações, ou inevitavelmente você terá que confessar os seus pecados. Confesse as suas tentações, ou inevitavelmente você confessará os seus pecados. As tentações é a primeira coisa. É o inimigo querendo quebrar as barreiras de Deus na sua vida. Se eu deixar as tentações persistirem, perdurarem, o que vai acontecer é que os meus pecados tomarão conta. Não acontece de uma hora para outra. Eu estava andando na rua, de repente, nossa, eu nem vi, eu tropei com aquela menina, nossa, olha gente, eu traí a Márcia. Não foi assim. Quando acontece, vai o tempo. Semanas, meses, quem sabe anos. Confesse as suas tentações. Ou então você terá que confessar os seus pecados. Mas pastor, eu já fiz. Agora já foi. Nossa, a fase da tentação chegou tarde. Mas ainda há para você. Confesse o seu pecado e se livre deles. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará de Deus misericórdia. Provérbios 28, 13. Mesmo para você que já caiu, ainda hoje há oportunidade. Confesse a Deus, chame o seu pastor, chame a sua liderança, explique o que está acontecendo, abandone esse pecado e Deus será com a tua vida. E aqui nesse ponto, a missão do Espírito Santo em mim, a missão do Espírito Santo na tua vida é te convencer. Ele chega e diz, Ivair, eu acho que você está olhando demais para essa pessoa. Eu olho e falo, verdade, eu olhei para o zóio dela umas 4 vezes. Sabe aquele zóio remelentinho, bonitinho? Meu, está dando errado esse trem aí, esse negócio está esquisito. E aí qual que é a coisa? Qual que é a próxima missão? Fugir desse olhar. Vazar. Saída pela direita, se não der pela esquerda, se não der grita, se não der chama o pastor.
Várias pessoas que eu evangelizo ou que eu discipulo, digo, antes de fazer, me chama, pô. Me chama. Conversa comigo. Tem a oportunidade de falar comigo. Antes de irem para a guerra, o outro marco, estabeleça relacionamento de liberdade com Deus. Confesse a Deus os seus pecados. E Ele te perdoará. E Ele te perdoará. Ele te perdoará. É lógico que eu vou ter que abandonar. É lógico que você vai ter que abandonar. Mas há uma alternativa. E eu termino. Olha o verso 5, por favor. E disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. O que o Samuel disse? Para aí. Vem da cidade tal, vem da cidade tal, porque a guerra ia acontecer. Reúne todos os guerreiros, venham para Mispa, e em Mispa eu orarei por você. Eu orarei por vocês. O que falta hoje, muitas vezes, é comunhão com a igreja. Falta comunhão. E por que falta? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá, queridos? Quando eu descobri que a minha filha estava com Covid, que a mãe dela havia morrido, que a Márcia estava com Covid, que o meu genro estava com Covid, e por fim, que eu estava com Covid, eu peguei meu telefone, liguei para o meu pastor. Após 16 anos, eu ainda tenho um pastor, eu tenho uma liderança que me lidera. E a única coisa que eu pedi a ele, falei: pastor, deixa eu te contar o que está acontecendo. Irmãos, hoje Deus me deu o privilégio de cuidar de 4 igrejas, de cuidar de pastores, mas eu não deixo de ter pastor. Há uma liderança sobre mim. E eu falei: Senhor, pastor Reginaldo, por favor, ore por mim. Ore pela minha casa, ore pela minha família. Quando ele me convoca para ir para a primeira igreja lá, eu queria que você viesse. Vou. Ou eu queria, estou aí, estamos juntos. Ele é o meu pastor. Agora tem pessoas que não sei. Olha, irmãos, eu passo anos sem falar com o pastor Reginaldo. Às vezes eu vou na reunião de pastores e eu não falo com ele. Necessariamente eu não preciso falar. Mas toda vez que eu ligo e preciso, ele me atende. E muitas foram as vezes que eu preciso e ele me atendeu. Qual é o problema? O problema é que as pessoas querem sair da sua casa. Vamos tentar trazer para esse texto. Ir para a Mispa, que era o lugar onde eles se reuniram. Mas como se fosse para ser abençoado. Não, querido, você vem para cá é para a guerra. Eles não saíram então tá, eu vou lá, Wagner. O cara falou: vou lá para a Mispa, porque lá a bênção vai correr. O negócio vai pegar lá. Agora o negócio vai ser sexta-feira da bênção plena. Não, lá eles foram abençoados para viver as guerras que eles teriam que viver. Quando nós congregamos, quando nós estamos aqui, nós não viemos receber, nós viemos dar. Tem gente que toca e não está tocando, tem gente que canta e não está cantando, tem gente que sabe limpar a igreja e precisa limpar a igreja e não está limpando, tem gente que prega e não está pregando, tem gente que podia ficar na porta, até bonitinho, o bichinho até bonito, a menininha até bonita, e por que não fica na porta dando sorriso? Você não precisa fazer mais nada, dá um sorriso: ô irmão, paz, tudo bem? Sabe, a hora que nós tirar essa máscara da nossa cara, mostra todos esses dentes que você tem, entra aqui, vem irmão, entra aqui para dentro. Pastor, mas eu estou velho. Beleza. Aí entra uma pessoa de mais idade, falando: se até esse velho trabalha, eu vou trabalhar também. Eu sou muito nova, não tem problema. Se até essa menininha trabalha, eu vou trabalhar também. Então, quantas pessoas não estão precisando de uma escolinha? E está faltando. Você quer marcar um marco espiritual? Saia desta cadeira. Eu me batizei. Eu estou falando em nome de Jesus. 12 de junho. Era um frio monstro. Eu saí da água, tremia. Aí eu fui me enxugar. Seu Albinas Adonais, ele já me catou pela orelha. Vem cá, eu quero falar com você. Aí eu cheguei com aquela carinha de tonto. O que foi? Você vai fazer parte da escolinha. Como? Não, você vai fazer parte da escolinha. Nós tínhamos um projeto social, que o pastor Renan é fruto desse projeto social. Começou nesse projeto social. O Buiu, você foi também, né?
Ah, podia chegar qualquer um lá, né, Buiu? Você vê como que o negócio era. Glória a Deus, aleluia. Mas saiu de lá transformado, aleluia. E aí o que acontece? Ele já me catou pela orelha. E eu já não consegui mais sentar. Eu fui servir. Eu preciso receber oração, eu preciso receber a palavra, eu preciso ouvir, mas acima de tudo, eu preciso servir. Você acha que você vai ser convertido, o céu te espera e você não precisa fazer nada? Nada! Você acha que todas as vezes eu quero vir aqui para a igreja? Irmãos, eu vou confessar algo a vocês. Algumas pessoas aqui sabem. Eu tenho uma empresa, várias lojas, uma indústria, dezenas de funcionários. Para marcar uma hora comigo, irmão, é difícil, porque é um, é outro, é um, mas se alguém precisar falar comigo, falar que é da igreja, eu arrumo um jeito. Há 2 anos eu não descanso, irmão. E eu tive tantas tragédias nesses 2 últimos anos, e eu podia sair de férias, irmão. Eu podia pegar o privilégio de Deus, os recursos que Deus me deu, ir lá para o Nordeste, ou até para outro país. Eu tenho passaporte, eu podia sair do Brasil, podia fazer, mas como eu vou fazer isso com o neto? Ainda na UTI. Como que eu vou fazer isso com o neto ainda na UTI? Eu não consegui nem comemorar a vitória dos meus netos, enquanto o neto não sair daquela UTI. É uma ovelha que Deus colocou em minhas mãos. Eu não posso simplesmente sair de férias e deixar um irmão na UTI, né? Está de brincadeira. Imagina o que Deus pensaria de mim. Enquanto essa situação, e tiver uma batalha, enquanto a briga ainda tiver, eu não saio, eu fico. Porque alguma coisa grande Deus está nos ensinando com isso. Por que eu estou falando isso? Ah, mas você é top, pastor. Não, eu não sou top, eu sou devedor. A devedor, não a Deus, devedor por tudo que Deus fez. Agora eu passo a ser devedor a você. Porque o que Ele fez por mim, eu espero que Ele faça com você. Muitos aqui Ele está fazendo. 4º marco. Coloca esse marco na tua vida. Comunhão com a igreja. Sem ela. Eu vi gente falar, não sei, pastor. Eu não sei, não me dá oportunidade. Dá sim, irmão. Dá sim. Eu vou te dar a chave da igreja, você vem limpar. Ah, mas limpar pelo amor de Deus, eu queria outra coisa, eu queria cantar. Quem sabe até cantar, né? Mas hoje está precisando de gente que limpa, né, Marinal? Imagina alguém te ajudando, hein? Que mega top, põe no grupo lá, eu vou no dia tal, preciso de ajuda. É isso que nós estamos precisando. Aí, feito isso, eu defino quem eu sirvo, a quem eu sirvo. Eu defino, e eu quero muito, segundo Marco, muita presença de Deus na minha vida. Eu defino que isso é real. Eu realmente confesso os meus pecados e luto contra eles. 4, eu decido ter comunhão com os irmãos e com a igreja. Aí eu posso pôr uma pedra. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque senão vai ser aquela Ebenezer lá da cidadezinha, de um povo tudo torto, um povo desviado, um povo que achava que só porque levasse a presença de Deus e a arca de Deus, mas sem obedecer a Deus, foi o que a pastora Fran falou. É um ato de obediência, sem obedecer a Deus vai acontecer alguma coisa. Aí eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Queria pedir para o louvor se posicionar. Queria pedir para você ficar de pé um pouquinho. Eu quero orar pela tua vida. Nós estamos terminando o culto. Eu queria só um pouquinho da sua atenção. Você já percebeu que somos tentados? Eu não falo você. Eu usei o plural, somos, né? Então nós englobamos mais gente. Olha para o pastor, ó. Fica aqui comigo, só mais um pouquinho. Nós somos tentados a ver no Facebook alguém dizendo, dê seu nome que eu oro por você. Dê seu nome porque eu vou no monte essa madrugada e eu vou orar pela tua vida e teu problema vai resolver. Coloca para mim a tua causa impossível que eu vou fazer por você. E eu hoje aqui te ensinei algo muito diferente.
Eu te ensinei você colocar os marcos espirituais na tua vida. Você não vai precisar de ninguém orar por você, meu irmão. Você vai orar. Quando a coisa pegar, quando a guerra estiver definida, você sabe quem vai estar na guerra guerreando por você. Por isso Samuel fez o que fez. Por isso Samuel já disse: vai vencer, traz o povo para cá. Vem cá que eu vou orar por vocês e vai dar certo. Vai dar certo porque Deus ensinou aquele povo a fazer a coisa certa. Os marcos espirituais. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, enquanto estivermos cantando louvor, eu gostaria que você falasse com Deus. Quem sabe você não diz: Senhor, eu já cansei. Deixa eu contar uma para te animar, vai. Antes de conhecer Jesus, eu ia na outra religião. A culpa não era da religião, a culpa era minha mesmo, sabe? E eu ia numa tal igreja e cada vez eu fazia uma promessa. Falava: o fulano de tal, Deus, ou santo tal, sei lá, não vou ficar aqui. E eu falava: se eu conseguir parar de fazer isso, eu vou ficar o resto da vida sem fazer isso. Eu vou dar tipo R$100 todo mês para essa igreja. O irmão, máximo que eu consegui ficar uns 90 dias. Não adiantava eu dar dinheiro para aquela igreja. Eu tinha que tomar uma decisão por mim. A situação não estava querer comprar o santo tal, a santa tal, o problema estava em mim. Enquanto eu não pus Deus na minha vida, eu não conseguia, era a força do meu braço. O problema não era nem aquela religião, o problema era eu. Eu achava que o problema estava lá fora, o problema estava dentro de mim. Essa noite, estabeleça marcos espirituais na sua vida. E eu vou garantir a você que além da vida eterna, que é a maior de todas as promessas, você terá paz nessa terra. Paz não significa ausência de guerra. É na guerra ter a certeza de quem guerreia por você. Então eu posso descansar. A batalha está pegando fogo e eu estou descansando, porque Deus está cuidando de mim.